Poder começar. Acho que aqui aguenta. Tenha fé. Tá joia. Tá legal. Bom dia a todos. Nós vamos falar nessa manhã sobre oração em Martim Lutero. Acredito que em breve eles vão conseguir disponibilizar o slide. Mas eu quero começar, primeiro, antes propriamente de entrar no texto de Lutero, considerar uma tese que foi dita por Evagrio Pontico, isso em meados do século IV, depois de Cristo. Ele é um padre do deserto. Quem estava ontem, a gente, no finalzinho da exposição, mencionou essa citação, que é a seguinte: se és teólogo, verdadeiramente oras. Se oras, verdadeiramente és teólogo. Vou repetir. Se és teólogo, verdadeiramente oras. Se oras, verdadeiramente és teólogo. Essa tradição ficou muito conhecida entre os padres do deserto. E é interessante porque boa parte do pensamento sobre oração e espiritualidade que a gente vê hoje, principalmente no contexto da igreja, me parece ser às vezes uma recuperação sempre na teologia mística, sempre nos padres do deserto, sempre vai-se para esse contexto quando se quer falar em oração. E o pressuposto é de que a reforma protestante ela não se preocupou com isso, de que espiritualidade é um tema mais dos católicos, em especial, mais ainda dos ortodoxos, os teólogos místicos, e por isso a teologia mística deveria ser a fonte, dentro da grande tradição cristã, para a gente tratar da questão da oração. Tem um livro que infelizmente ainda não está em português, é do Donald Blush, se chama The Struggle of Prayer. É a batalha, ou a luta, o embate da oração. Lá ele mostra, primeira coisa que ele tenta mostrar, e é esse o pressuposto da nossa palestra de hoje, é que é uma crença equivocada entre os próprios protestantes, reformados e etc., que de alguma forma dialogam com a reforma. É um equívoco achar que a reforma, não existe espiritualidade na reforma, que não existe um tratamento entre principalmente Lutero e os reformadores acerca da oração. Então a tentativa da palestra de hoje é mostrar o inverso disso, é mostrar que sim, há uma distinção entre a teologia da oração dos místicos e a teologia da oração em Lutero. E, portanto, da reforma protestante, que a gente poderia chamar de conceito teológico de oração, do ponto de vista evangélico. E aqui eu me refiro à questão dos reformadores. Qual seria a base dessa distinção? Enquanto os teólogos místicos buscam, através da oração, uma fusão com Deus, uma unidade com Deus, ao ponto de todo movimento de oração ser fruto de uma contemplação que vai resultar, no fim das contas, numa união mística com Deus, a reforma traduziu a oração em outros termos para a gente. Traduziu a oração como um movimento, em primeiro lugar, de diálogo e não de fusão. O neoplatonismo, que fundamenta a teologia mística, tinha como pressuposto a noção de que, através da contemplação de Deus, chegaríamos a uma unidade, a uma união mística.
Então, oração seria o meio pelo qual o indivíduo se une a Deus de uma forma mística, e é essa união final que representaria o fim último de uma espiritualidade. Não é? Os reformadores vão negar esse movimento neoplatônico. Eles não vão procurar na oração uma fusão com Deus. O resultado final da oração não é uma fusão com Deus. Essa fusão com Deus, a gente poderia dizer, já está dada na união com Cristo, a união mística com Cristo, que é exatamente marcada por toda a ordem da salvação, né? Regeneração, arrependimento, fé, justificação, adoção, união com Cristo. Todos esses elementos são elementos não só constitutivos, mas também definidores da salvação. Então, a oração não tem o papel de realizar o que a salvação realiza. A oração, portanto, não vai ter como fim último a união mística. Pelo contrário, a oração vai ser encarada como um diálogo em que o homem não mais pergunta a Deus. Oração não é mais um questionamento que se leva a Deus. A oração, e esse é um ponto claro para Lutero, né? É uma maneira de responder às perguntas que Deus está fazendo. A gente quer fazer um monte de perguntas a Deus. E a gente usa a oração para fazer perguntas a Deus. Mas se a gente começar com a Bíblia vai já nos questionar. E as nossas orações vão ser respostas às perguntas que Deus está fazendo. Então é interessante esse movimento da oração como uma resposta às perguntas de Deus. É aquilo que inverte, que coloca, por exemplo, a oração posterior à leitura da Bíblia, e não a oração anterior à leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia deve ser anterior à oração, ela deve dar o tom da oração, ela deve dar o tema da oração, ela deve conduzir a oração, e não a oração conduzir pela nossa própria vontade e desígnio o tema da oração. Né? Como se palavra, o momento de meditação, reflexão na palavra fosse separado do momento de oração. Não. Se começa orando, lendo a Bíblia, e na Bíblia encontrando o tema da própria oração e o que se deve orar. Ou seja, não deveríamos orar o que queremos, deveríamos orar o que Deus quer que oremos. Um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Nessa mesma linha de um padre do deserto, que é o Evagrio Pontico, que dizia que se és teólogo verdadeiramente se oras verdadeiramente é teólogo, Lutero, no Sermão do Monte, né, o da montanha, um sermão de 1521, ele disse algo muito parecido. Ele disse: a oração é a principal obra do teólogo. Interessante isso, não? Não é um manual de teologia, não é uma apostila, não é um texto, não é um artigo, não é uma sistemática, dogmática, apologética, teologia prática, não é um texto, não é uma obra que ele escreve. A principal obra de um teólogo é a oração. A oração, portanto, é fruto, não é, do exercício e do labor do teólogo. Não é? Nesse sentido, a gente deveria repensar a oração, não meramente como um movimento litúrgico apenas. Jesus também nos ensinou a fazer orações litúrgicas, orações que simplesmente elas acompanham determinadas liturgias, como, por exemplo, orar antes de começar um culto, orar na hora da refeição. Mas a oração enquanto um movimento de pensamento. Ou seja, o que Lutero está dizendo para a gente é que a melhor maneira de pensar Deus é orando. Pensar Deus, pensar sobre Deus, é a oração. E isso é interessante para nós, principalmente no contexto brasileiro, né, em que a noção de oração ficou uma oração muito espiritualizada e emotiva. Ela ficou considerada de uma maneira tão emotiva, tão sensível, que ela tem que ser divorciada da racionalidade, como se a racionalidade manchasse a oração. Como se a oração e razão fossem duas coisas que não combinam. Não é? A razão vai estragar a oração.
A razão vai tirar da oração a sua sensibilidade, pelo contrário. A razão é que impede a gente de fazer algumas orações, não é, absurdas, algumas orações que nunca deveriam ter sido feitas. É a razão que vai ensinar a gente também a corrigir a oração, coisa que a gente não consegue fazer. Não é a gente consegue corrigir um texto de teologia, mas a gente consegue corrigir uma oração que demonstra uma falsa assimilação do Evangelho. É fácil você ler um texto e pedir para um professor corrigir a heresia, ou corrigir ali um erro, ou você mesmo escrever um texto e perceber onde está o erro da tua argumentação. É fácil a gente olhar para um texto e fazer esse tipo de correção. A gente consegue fazer isso em nossas orações, conseguimos corrigir orações, conseguimos corrigir maneiras de nos comportarmos quando estamos orando, usamos a racionalidade na oração, ou temos medo de usar a razão, com medo de, não é, tratar a oração de uma maneira leviana, de uma maneira equivocada. Então, a primeira coisa que a gente vai ver em Lutero, que foi um crítico feroz de todo o racionalismo, não é de que o fato de a razão ser a razão suficiente, autônoma, ser nociva à fé, a razão que se submete a Deus, ela é fundamental para a oração, ela é fundamental para a espiritualidade, ela é fundamental para autoconhecimento, ela é fundamental para se conhecer orando. Não é? As suas orações vão revelar quem é você, vão revelar as tuas intenções. Não é? É como se eu estivesse dizendo para você, ora e diga, e você vai me dizer quem é o teu Deus. Enquanto você estiver orando, você está me dizendo quem é seu Deus. O Deus que você adora está, não é, expresso na maneira como você ora, na maneira como você fala com Deus. E a oração, portanto, ela de alguma forma expressa também nossas segundas intenções. Acho que um dos exemplos mais típicos disso é Ana, não é? Já viu Ana, a esposa de Eucana, e que tinha Penina, que era a outra esposa de Eucana, que ele podia dar filhos a Eucana, enquanto Ana não podia dar filhos a Eucana. Chegava no dia da festa, a Ana ficava atormentada porque Penina, não é, a provocava, dizendo que a madre dela era frutífera, enquanto Ana não podia produzir e dar filhos para Eucana. Eucana, sabendo que ela estava triste, desesperada por conta de toda a situação, vai ao encontro dela, percebendo ela triste, diz a ela: mulher, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não é? Ele está dizendo para ela: olha, eu te amo, não importa se você está me dando filhos ou não. Não é? Então, ela tinha o amor do marido, mas o amor do marido para ela não faz nenhum sentido. Não está nem aí para o Eucana. Porque o problema dela não é o amor do marido. O que Eucana não entendeu é que o problema dela não é ele. O problema é que ela se sente absurdamente inferior em relação a Penina pela questão da esterilidade, e isso faz com que ela tenha um embate com Deus, uma luta com Deus. Não é? Essa luta é interessante, leva ela até o contexto do sacerdote. Ela está lá orando, o sacerdote chega e vê, parece que ela está bêbada, né? Mas ela diz o quê? Não estou bêbada. Obviamente, estava numa festa, etc. Né? Então agora ela devia estar embriagada. Ela diz: não estou embriagada, ou seja, mostrando que ela estava pelo menos no estado emocional desequilibrado, além do normal, não era comum aquela situação, mas ela estava orando, esse era o ponto. E ela diz: eu venho derramando a minha alma na presença do Senhor. E aí o texto bíblico diz uma coisa curiosíssima. O texto diz que ela faz um voto a Deus, não é isso? É o voto mais estranho desse planeta, principalmente levando-se em consideração a situação dela. Ou seja, ela faz um negócio com Deus, é mais ou menos assim: Senhor, se o Senhor me dá um filho, eu te devolvo. Se você me der um filho, eu te dou de volta. Aí a gente descobre que nem é filho que ela quer. O que ela quer? O problema dela não é ter. O problema dela é de identidade. Ela quer ver a madre dela inchar. Ela quer ver o ventre dela inchar. É a feminilidade dela marcada pela fertilidade que precisa ser curada. O problema dela não é ter um filho. O problema dela é ser mãe. Ela não quer ter um filho meramente. Quer ser mãe. E é interessante, porque isso está expresso na oração dela. A oração dela está dizendo muito sobre como ela vê Deus e muito sobre ela.
os teus pedidos de oração refletem muito os teus ídolos. Olha que coisa curiosa, um momento de piedade, um momento de oração, vai revelar nessa obra que é a oração, teu pecado. Nos pedidos mais incríveis, nos pedidos mais impressionantes que você faz a Deus, ali você está expondo descaradamente para Deus o seu ídolo e dizendo: Senhor, me dá o meu ídolo. É isso. Então, é a capacidade de pensar nossa oração e dizer: Senhor, eu vou revisar essa oração, porque eu estou orando como se isso fosse a coisa mais importante da minha vida, e não é. Tu és a coisa mais importante da minha vida. Revisar uma oração é uma coisa muito difícil, porque ela vai exigir de você pensamento, vai exigir que você preste atenção no que você está dizendo, preste atenção no que você está falando. E a gente quer orar, não é, no improviso. A oração no improviso é aquela oração que ela, quer você queira, quer não, ela vai refletir, não é a palavras soltas ao vento meramente, ela vai refletir quem você é. Não é? Então, o Lidório diz uma coisa interessante, Ronaldo Lidório, ele diz assim, não é? Nas ações você reconhece planejamento, nas reações você conhece o caráter. Quando uma pessoa age, ela está agindo de acordo com os planos dela. No momento que acontece um imprevisto e quebrou o plano, ela tem que reagir a uma coisa que ela não planejou, certo? Ela não vai mostrar o planejamento, ela vai mostrar o caráter. As reações, as nossas reações revelam o nosso caráter. Nossas ações revelam o planejamento, mas é a reação que vai revelar o caráter. Uma pessoa toda equilibrada, não é? Toda certinha, tudo funciona bonitinho, ela fala totalmente calma, é tudo calmo, tudo na ordem. Saiu do eixo, aconteceu alguma coisa, a reação dela é totalmente desproporcional, você não entende como que essa pessoa pode reagir assim. Ela pôde reagir assim porque ela não precisou de planejamento, ela foi quem ela de fato é. Ela reagiu exatamente da maneira como ela é, ela mostrou o caráter dela ali. É a reação que revela o nosso caráter. Na hora da prova você revela quem você é, não é na hora que você está bem na vida. É na hora que as coisas ficam difíceis, é na hora que as coisas complicam, é na hora que você passa por provações. A gente viu ontem, né, como que seria essa questão da provação, nessas questões contraditórias que a gente, né, vai revelar nosso caráter vai se manifestar nesses momentos. Então, a mesma coisa, a oração, ela expressa o nosso caráter. A maneira como a gente ora, mesmo no improviso, vai apresentar ali princípios que governam a nossa vida. Não é? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, a oração não é uma obra inferior em relação a um tratado de teologia para um teólogo. Ele considera importante tanto uma oração que ele faz, como um texto que ele escreve para fazer o discipulado na igreja, um sermão que ele produz para entregar no domingo na igreja. Entendeu isso? Oração não é uma coisa à parte. A oração faz parte da agenda do labor teológico. Então, a oração não só faz parte da agenda, mas Lutero chega a nos dizer que ela é a principal obra do teólogo. Com base nisso, então, a gente vai percorrer alguns textos de Lutero em que ele fala sobre oração. Não são todos, mas alguns, talvez os mais importantes. Eu indicaria a leitura de Lutero como conselheiro espiritual, principalmente nos aspectos em que ele trata a questão da oração. E eu estabeleci, a partir dessa leitura dos textos de Lutero, 4 exigências que ele encontra naquilo que a gente chamaria de vida de oração, espiritualidade, ou como você queira chamar. E a gente vai começar com a primeira exigência. A primeira exigência da oração, numa perspectiva protestante, vamos dizer assim, evangélica, né, é aquela que a gente está chamando de teorreferente. A teorreferência tem que marcar a primeira exigência de uma oração como fruto, não é, de uma reflexão teológica. E eu estou usando como base um tratado, um pequeno tratado, folheto, melhor dizendo, de Lutero, chamado Da Oração e da Procissão nos Dias de Rogações,
de 1519. É importante lembrar da data, porque ela está ali, não é? Esse texto foi escrito num contexto, não é? Dos primórdios ali do movimento da Reforma, né? Quando Lutero publica as 95 teses, as 97 contra-escolásticas, 95 teses contra as indulgências, tudo isso em 1517. 1518, o debate de Heidelberg. E agora, 1519, ele está também preocupado com a questão das orações e publica esse texto relacionado à oração e que tem como base para a gente, serve como base para a gente para estabelecer esse primeiro aspecto da exigência da oração, que é a teorreferência. Só para a gente pensar o conceito teorreferência. O que é teorreferência? Tel, Deus, referência, direcionamento. Então, a teorreferência é o padrão da oração, não somos nós, é Deus. Quem deve oferecer o padrão da oração? Quem deve dar o padrão da oração? Como a oração deve ser feita? Não é? De onde vem esse padrão? Esse padrão está referendado a Deus. Deus é o padrão da oração. Veja como Lutero apresenta isso. Nossa oração não deve se basear na nossa dignidade ou na dignidade da nossa oração, nem depender dela, e sim da verdade inabalável da promessa divina. Quando nossa oração está fundamentada em si mesma ou em qualquer outra coisa, ela é falsa e enganosa. Veja, mesmo que nos aperte o coração com sua intensa devoção ou nos faça chorar lágrimas de sangue, pode ser a oração mais emocional, pode ser a oração mais do fundo do seu coração, que derrame, que faça você derramar o seu coração. Se essa oração for segundo você, ela não será uma oração que agrada a Deus. Deus não quer orações segundo você, Deus quer as suas orações segundo Ele. Por mais que as tuas orações te emocionem, o que menos importa para Deus são as tuas emoções por causa de suas orações, mas as suas emoções por causa exatamente da submissão das suas emoções a Deus. Esse é um ponto fundamental. Por que ele é fundamental? Porque Deus não quer as suas boas intenções, Deus quer obediência. O que são as boas intenções? Aquela coisa que você faz com todo carinho, tudo para Ele, não é? Tudo bem feito, você está entregando tudo para Ele, mas é do seu jeito, não é do jeito dele. Então eu vou fazer de um jeito agora que seja mais explícito ainda do que eu estou dizendo. Quantos aqui são casados? Muito bem, abaixem as mãos só as mulheres e fiquem com as mãos levantadas apenas os homens. Olha só, temos muitos homens aqui casados, a gente vai agora ter um momento de catarse aqui. Seguinte, imagine você é homem, né? Você com toda a boa intenção, né? Vai comprar um presente para sua esposa. Né? E aí você compra que presente? Um presente que você acha que é legal. Não é? Mas legal para você. Não para ela. E aí você vai todo feliz da vida, não é isso? Você entrega o presente. Quando você entrega o presente, você vê aquela cara, né? Aquele sorriso amarelo, né? E aí você fica todo arrasado. Por que você ficou arrasado? Porque o erro é seu, não é dela. Você que está errado. A gente é que falhou. Por quê? O que a gente quis? Eu quero dar um presente, mas eu quero sair ganhando aqui com alguma coisa. Tem que ser legal para mim esse negócio. Não pode ser legal só para ela. Tem que ter alguma coisa aqui para mim. Nesse negócio eu tenho que sair ganhando. Então a gente dá um presente, mas é aquele presente do qual a gente tem que receber alguma coisa com ele. Não é o presente que visa assim, olha, o que você quer ganhar. Eu não estou preocupado com o que você vai ganhar. Eu quero saber o que vai te deixar feliz. Eu não quero dar o que eu quero. Eu quero dar o que vai te fazer feliz. Você se tornou sensível, você concorda? Porque aí você pode até achar o presente meio assim, puxa, é tão simples, eu tinha um bom gosto, o meu gosto era melhor. Poxa, você está pedindo uma camisa do Flamengo? Ou do Corinthians? Por que você pediu isso? Não, tudo bem. Aí a gente tem que dar o que vai agradar a ela. Não é? E não o que vai te agradar.
Me parece que às vezes a gente faz exatamente isso com Deus. Salvo as devidas proporções, a gente quer que Ele goze no nosso gozo. A gente quer que Ele sinta prazer no nosso prazer. A gente quer que Ele se alegre com aquilo que a gente julga ser mais adequado a Ele. Olha, isso aqui, Senhor, vai te dar mais alegria. É isso que a gente está dizendo para Ele. Isso aqui que eu estou te oferecendo vai preencher melhor o Senhor, vai combinar perfeito contigo. Então, a gente está dizendo isso para Ele, e a gente está entregando para Ele uma coisa que a gente julga ser, não é? Importante para Ele. Por mais que quando a gente olha e fala assim, puxa, mas Deus só está querendo isso. Ele só quer isso. Não, Ele precisa de uma coisa mais rebuscada, de uma coisa mais refinada. Não vou entregar como... Não, imagina. Às vezes, a gente não para pensar que por detrás de nossa maneira de conduzir a oração, segundo os nossos termos, a referência, quando ela é única e exclusivamente nosso próprio ego, a gente não para perceber que a gente não está orando para Deus. A gente está orando para nós mesmos. E a referência da oração não é Deus, somos nós mesmos. Deus é apenas um pretexto para que a gente faça a nossa vontade e não a dele. Usamos Deus para fazer a nossa vontade. Por isso ela é bem oculta, ela é uma maneira ambígua, porque ela vem carregada de emoção. É claro que você põe emoção. Senhor, isso aqui é do fundo do coração, você pode pôr isso em lágrimas, não é? E pode até chorar sangue, como vai dizer aqui o Lutero. Mas a oração que Deus quer não é a oração segundo o teu padrão, é a oração segundo o padrão de Deus. Não é? Oração segundo o padrão de Deus. Nossa oração não deve se basear na nossa dignidade, ou na dignidade da nossa oração, nem depender dela, e sim da verdade inabalável da promessa divina. A mesma coisa é o culto, não é? Hoje a gente não se preocupa em se perguntar qual é o culto que Deus quer receber. A gente se preocupa hoje quais as músicas que as pessoas vão gostar. Não é? O que mais as pessoas vão ficar interessadas para o culto? O que mais vai chamar a atenção do povão? Não adianta cantar essa música, as pessoas não gostam. Ela só diz um monte de verdade, mas isso é o detalhe. Não é? A gente não tem tom menor na igreja mais, as músicas em tom menor sumiram. Não é? A gente não consegue cantar tom menor. Aliás, a tonalidade das nossas igrejas baixaram, porque elas não cantam, elas só assistem. Quando a igreja não canta, a tonalidade baixa. Quem é que é músico? Quem canta? Interessante isso, não é? Se você começa a treinar a tua voz e canta, você alcança um tom assim. Se você deixa de cantar, você perde o tom. Você não consegue mais alcançar aquela nota. Você tem que praticar para alcançar aquela nota, não é? Então, o padrão tonal da igreja baixou, porque ela não canta mais. Ela só assiste, ela só enxerga. E agora ela ganhou mais músculos, porque ela pula pra caramba. Segundo, intencionalidade. Num tratado de 1535, ela diz o seguinte, é um tratado chamado Uma Forma Simples de Orar. Né? Lutero fala sobre essa questão da intencionalidade, veja o que ele diz. Guardem-se com cuidado contra essas ideias falsas e enganosas que dizem: espere um pouco, orarei daqui a 1 hora, primeiro devo tratar disso ou daquilo. Esses pensamentos o levarão para longe da oração. Outros assuntos prenderão sua atenção e o envolverão de tal forma que nenhuma oração resultará nesse dia. Então, primeira coisa, Deus tem que ser a referência. Eu tenho que orar segundo o padrão de Deus. Eu tenho que orar, não é, levando em consideração que as minhas orações devem me fazer responder o que Deus quer de mim e não o que eu quero dele. Em primeiro lugar, o que Deus espera de mim, o que Deus quer de mim. Não é? Esse movimento em que quem está de joelhos não é Deus, sou eu. Uma religião que põe Deus de joelhos não merece nosso respeito. Uma religião que trata a Deus como se fosse um cãozinho não merece respeito.
não é? Mas é a religião que nos põe de joelhos, esta sim é a que merece nossa atenção e nosso cuidado, porque ela nos faz ter Deus como referência. Segundo, a exigência da oração também é uma exigência de intencionalidade. E por que intencionalidade? Porque, em primeiro lugar, a oração não é legal. Pronto, falei. A oração é uma coisa, meu irmão, muito difícil. Não é, obviamente, ninguém é tentado para orar. Tipo, o Satã fala assim, vou tentar esse cara para orar 3 vezes ao dia. Ele não vai resistir à tentação da oração. De todas as tentações, a mais incrível é da oração. Vou tentar ele na oração, porque ele não aguenta ficar sem orar. Então você vai ver, agora eu vou tentar ele na oração. Ele vai deixar de orar hoje? Não. Nunca vi, em sã consciência, nunca vi ninguém, não é? No busão, perto de chegar em casa, nessa hora do trabalho, fala assim, eu estou precisando orar. Ai, meu Deus, eu não estou aguentando. Eu preciso chegar em casa logo, não vou conseguir, eu vou orar aqui mesmo. Pá! Não conheço ninguém assim, não é? Com um impulso natural para orar. Não é? Por isso a oração é uma luta, meu irmão. Primeira coisa que você tem que assumir, você não quer orar. E você luta contra essa vontade que te impede de querer orar. Primeiro ponto, enquanto você não assumir que oração é fruto de luta, você vai ser sempre vencido pela preguiça, pelas outras coisas que vão aparecer no meio do caminho, que não são nem tão importantes assim, mas vão ocupar uma importância incrível na tua vida, principalmente quando você for orar. A oração facilmente é considerada como algo dispensável no nosso caminho. Então, primeira coisa, a gente precisa ser intencional. A oração é uma luta e eu não quero orar. Eu preciso orar, justamente porque eu não quero orar. Eu preciso orar porque a oração não é uma coisa da qual eu consigo dizer com todas as letras, eu vivo sem. Então eu preciso de alguma forma ter intencionalidade na minha oração. Porque quando eu não tenho intencionalidade na oração, qualquer item importante na vida ocupa esse lugar. Deixa eu falar uma coisa aqui, antes da gente partir para o próximo texto que vai falar sobre isso. Uma das maiores lutas, né, dos antigos com relação a esse movimento que se chama acrasia. O que é acrasia? Acrasia é quando você tem uma coisa importante, né, que você precisa fazer e que ela não é legal, mas ela é importante. Mas você precisa fazer, mas ela não é legal. E aí aparece uma outra coisa que é super legal, muito demais, mas ela não é tão importante assim. E aí o que a acrasia faz? Você abrir mão de algo que é extremamente importante e que não é legal, para fazer uma coisa que não é importante, mas é legal. Videogame é o maior exemplo para os homens aí. Não é? Uma coisa assim que você vai falar assim, não é tão importante, mas é bem legal, é muito legal. E então você prefere jogar um videogame do que fazer uma coisa muito importante, como por exemplo orar, ler a Bíblia. Eu dei um exemplo bem, eu diria assim, rudimentar, mas é para facilitar o entendimento de como a gente tem na vida 3 coisas sempre no nosso horizonte. Lá, hein? Primeiro, as coisas importantes. Segundo, as coisas urgentes. Terceiro, as coisas contingentes. Quantas coisas a gente tem no mundo? 3 coisas. Primeiro, qual é a primeira coisa que a gente tem? Importante. Qual é a segunda coisa que a gente tem no mundo? Urgente. Qual é a terceira coisa que a gente tem no mundo? Contingente. Muito bem. O que são as coisas importantes? São aquelas que de fato dão sentido à vida. Qual é a característica das coisas importantes? Elas não acontecem assim, ó. Tem que malhar, tem que trabalhar, tem que demandar tempo, tem que ter paciência, vai demorar. E você vai ter que fazer isso com paciência várias e várias vezes. Exige repetição. Uma coisa importante é uma coisa que é de longo prazo. Para você desfrutar dela, você vai ter que passar por um longo período até chegar lá. A maior, eu diria assim, tentação dos millennials, né, a geração que nasceu aí, não é, 2000 para frente, é exatamente a queimar a etapa. É justamente essa. As coisas importantes levam tempo. Como não tem tempo, eu quero queimar a etapa. Como é que eu posso fazer isso sem precisar tempo? Sem precisar ganhar muito tempo? Sem precisar demandar tanto tempo? Então, eu não consigo, a geração dos milênios, esse talvez seja um ponto, tem vários pontos extremamente positivos.
extremamente positivos. Mas esse pontinho é o pontinho que talvez possa levar essa geração a não perceber que ela não está fazendo coisas de fato importantes, mas coisas justamente irrelevantes, coisas que vão durar um tempo só e vão acabar, não vai durar, porque as coisas que realmente duram nessa vida são aquelas que demandam tempo, não é? Não dá para construir um prédio de uma noite para o dia, tem que ter planejamento e vai ter que levar tempo para erguer esse edifício, sim, não tem jeito. Não é? São 9 meses para ter uma criança, vai ter que durar os 9 meses. Tá, entende essa questão do tempo? Isso é uma coisa importante. Mas existem outras coisas. Qual é a segunda coisa que existe na vida? Coisas urgentes. O que é uma coisa urgente? É uma coisa que um dia foi importante. Mas o que aconteceu com ela? Ela só disse assim, vou fazer depois. Depois eu faço. Depois eu faço. Então, urgente é uma coisa importante que você não fez e que agora você precisa correr para fazer. Por exemplo, o sujeito vai estudar na Alemanha, tem um planejamento para a vida dele. Para ele, estudar na Alemanha é uma coisa importante. Ele quer fazer o doutorado dele na Alemanha. Primeira pergunta que você faz para ele, você sabe alemão? Não. Muito bem. Você já viu aquele ditado que diz, a vida é muito curta para aprender alemão? Então você sabe que você vai levar tempo para aprender alemão, né? Sei. No mínimo, para você falar o seu nome, né? Em alemão você vai levar aí no mínimo uns 3 anos. Brincadeira, não é tanto assim não. Mas você vai precisar de tempo. Então, para você tirar ali o básico da sua frente, pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, para você saber, não é? Pedir um café, ser educado, pedir com licença, não é falar seu nome, de onde você veio, não é o que você faz, não é se você é casado, se você é solteiro, quais as suas intenções. Então, para você entender um pouco o universo mais prático, mais básico, uns 3 anos. Poxa, mas para eu estudar, eu precisaria de mais, eu precisaria de um intermediário. Então, vai uns 4 anos aí, né, de estudo bem forte no alemão. Tá, então eu só posso pensar no doutorado daqui a 4 anos. Ótimo. Então eu vou fazer isso, eu vou estudar o alemão. Aí passa 1 ano, eu falo, não, eu vou dobrar, eu vou estudar de manhã e à tarde. Então esse ano eu não vou estudar o alemão. Eu vou estudar no ano que vem, de manhã e à tarde. Chega o ano que vem, aparecem outras coisas, não é isso? Aí o sujeito, de repente, caramba, e daqui a 2 anos eu tenho que fazer a prova para o alemão, para estudar alemão. Pô, eu tenho que estudar alemão agora em 2 anos. Então, isso se tornou urgente. Uma coisa que era importante, que precisava de tempo, agora se tornou urgente. É igual TCC. Não é isso? Estou cansado de falar isso para os alunos, estou cansado de ver isso no doutorado. Não é? A gente fala para o sujeito, começa agora, lê agora, faz o fichamento agora. Não, professor, estou fazendo, já fiz, já li, já recolhi a bibliografia, está tudo pronto. Então você acha que está tudo em ordem. E aí, como é que está o texto? Mas o texto existe na cabeça dele. Não existe na realidade. Então, por isso ele não mente. Ele diz, não, professor, está pronto aqui. Ele não conseguiu pôr no papel ainda. Faltou disciplina, faltou ele, puxa, eu tenho que ler esse texto é chato, vai levar tempo, não tem como ler Kant. Na crítica da razão pura, no busão. Não vai dar, vou ter que ler com tempo isso aqui. Então, ele não faz na hora. Aí o que acontece? 3 semanas antes, que ele diz assim, olha, o prazo é esse, não tem jeito, senão você não vai conseguir se formar. Aí o cara acorda para descobrir que o TCC era importante. E aí é a primeira vez que ele começa a ler. Aí quando ele está escrevendo, ele fala, cara, que tema maravilhoso, como isso é legal. Entrega para você uma porcaria. Mas o pior é que ele entrega a porcaria sabendo que é porcaria. E ele já entrega aquela cara, sabe, de cão arrependido. Tipo, professor, é tão legal esse tema, eu queria ter tido tanto tempo para estudar. Dá vontade de dar um tapa na cara dele. Você teve esse tempo, criatura, você não pôs isso no papel, você não teve disciplina. Então uma coisa que era urgente, que era importante, se tornou urgente. E aí a gente tem a terceira, que é o motivo das urgentes. Porque a grande pergunta que é você, quando dá uma bronca no aluno, diz assim, isso é tua culpa, não adianta pôr a culpa na igreja, não adianta pôr a culpa no seu pastor, não adianta pôr a culpa em ninguém. Tua culpa, assuma ela.
Faça a primeira coisa certa na tua vida. Assuma que é tua responsabilidade. Para de colocar a culpa na Marisa. É tua culpa, rapaz. Você que fez o negócio. Então, ponto. Assuma a sua responsabilidade. Eva não tem nada a ver com isso. É você, é sua função. Não é? É minha responsabilidade. Então, assuma isso. Aí vem, depois que fica lá arrependido, e diz, é verdade, professor, a culpa é minha. Não é? Pensa que é fácil estudar? Não tem que... A culpa é minha. Aí ele faz a pergunta derradeira. Professor, eu não sei o que acontece comigo. Pronto, ele já começou a abrir o coração. Aí a choradeira. Eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida, eu preciso de um... Você acha que eu preciso procurar um psicólogo? Tem alguma ouvidoria aqui no seminário para mim? Não precisa nada disso, você precisa saber o porquê você, né, desconsiderou uma coisa que era importante para você. Você tem que entender que isso fez mal, foi para você, não fez mal para mim. Eu já estou formado. As coisas importantes da minha vida eu estou fazendo. O problema não é meu. O teu TCC não é um problema para mim. Não é? O teu TCC é um problema teu. É a tua carreira. É como você está lidando com a tua vida. Esse é o teu problema. Você precisa olhar para você agora e fazer uma análise aí do que você está fazendo com a tua vida. Porque o que você está dizendo para mim é que você não considera tão importante aquelas coisas que te dão sentido na vida. E o problema é que o tempo vai passar. E vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo para aquelas coisas importantes serem urgentes. Simplesmente porque não tem mais tempo. Acabou. E aí as coisas importantes que você deveria fazer, elas simplesmente nunca mais vão acontecer na tua vida. Coisas importantes demandam tempo. E se você não faz elas no tempo que precisa ser feito, elas vão se tornar urgentes. E se você não faz no tempo que você precisa fazer as coisas importantes dessa vida, essas coisas passam. É assim a vida da gente, não é? Você entra na universidade e está isso aqui, ó, não é? Novinho, não é? Casamento, tanta coisa para você escolher na vida, né? Vai fazendo isso aqui, filho, ó. Não dá para você chegar com 40 anos de idade decidindo assim, eu quero um dia jogar no Barcelona. Não vai, filhão. Já era, o Barcelona já não é mais opção para você. Pode ser opção para um menino de 16, de 15, que já está tarde. Não é? De 15 anos, mas você já era, passou, essa escolha não serve para você. O tempo vai passando e você vai perdendo oportunidades. Por isso que a gente precisa considerar bem o tempo e fazer as escolhas das coisas que são realmente importantes na vida. Coisas importantes, elas não são gostosas de se fazer. Elas são gostosas depois. Leva tempo para elas se tornarem aptas a serem apreendidas e percebidas como deliciosas e gostosas. Você, para poder realizar uma coisa importante e desfrutar dessa coisa importante, você vai ter que, não é, passar por um tempo aí que é necessário de coisas que não são tão agradáveis assim e que vai ter que passar para que você lá no futuro possa desfrutar daquilo que realmente as coisas importantes podem te dar. E aí vem a pergunta que ele faz: professor, por que eu fiz isso na minha vida? Por causa das coisas contingentes. Eu faço só uma pergunta. O meu dia de 24 horas é o mesmo que o teu, não é? É, verdade. O que você fez nesses 2 anos que você tinha que fazer isso? Ai, tem uma série que eu curto muito. O cara não consegue, ele começa uma série, né? Ele já fica de olho na fita. Começou a primeira fita, não, eu tenho que assistir a 13ª, até a 13ª, agora não dá. Vai varando noite. Ele não percebe que ele está assistindo um filme sobre suicídio e ele está suicidando-se. Com o tempo dele, com tudo que ele está perdendo ali. Então, ele não sabe colocar o contingente no lugar certo. O contingente é uma coisa que precisa ter espaço na nossa vida. E essa é a defesa que eu estou fazendo aqui. O contingente é normal. Uma pessoa não vive sem contingente. Tá? Pode ter seu videogame, fique tranquilo com ele. O problema não é o videogame, não vai queimar o videogame, não vai fazer uma santa inquisição com o seu videogame. O problema não é ele, o problema é você, o videogame está lá. O problema é que você poderia gastar 1 hora jogando videogame e você passa a madrugada inteira. Você passa o dia inteiro. O problema não é um tempinho que você gasta com contingente, o problema é o tempo enorme que você gastou para uma coisa que você poderia ter feito um pouquinho e ter se satisfeito um pouquinho e ponto. Mas não, você quer fazer daquilo a coisa mais importante. Essa é a desgraça do contingente, porque ela também
te dá uma satisfação rápida, mas ela vai embora rapidinho. Enquanto as coisas importantes são coisas que nos dão prazer duradouro. Duradouro. Então, as coisas contingentes são as coisas que nos desviam das coisas realmente importantes. Com isso, eu estou querendo dizer para você que a oração é uma coisa realmente importante na vida do crente. Mas ela, como qualquer outra coisa importante na vida, ela é uma presa fácil dos contingentes. Como as coisas importantes que você traça na vida. As coisas importantes, elas estão sempre sob a ameaça do contingente. As coisas importantes sempre estão ameaçadas por coisas que vão te dar prazer logo e vão tirar você da dor logo. Puxa, eu estou aqui numa fase dessa igreja que está terrível, estão me perseguindo aqui dentro, estão me massacrando aqui dentro. Segura, irmão, segura a onda, aguenta aí, né? A menos que te mandem embora. Mas segura a onda, calma, passa, aguenta mais um pouquinho, anda mais um tiquinho, caminha mais um pouco. Isso é importante para você? É importante. Ah não, mas na hora que aperta, vai fazer faculdade de Direito, né? Vai fazer faculdade de Medicina. E aí chega a hora, tem que lidar com aquelas matérias que são chatas, difíceis. Ah não, vou embora, não quero mais. Acabou. Vou fazer outra coisa na vida, não quero, meu negócio não é ser advogado não, meu negócio é ser artista. Aí ele acha que no mundo das artes ele vai estudar artes do corpo. Acha que vai ser moleza. Se o primeiro semestre, legal, o segundo semestre, puxa, não sabia que tinha que estudar isso. Caramba, tem que estudar tanto para fazer artes cênicas. Pois é, filho. Nessa vida as coisas importantes exigem sangue, suor e lágrima. Se você quer realizar algo importante, não tem jeito. Você vai ter que sangrar, vai ter que sofrer, vai ter que empenhar seu tempo, vai ter que gastar tempo. Então, não tem jeito. Se a gente considera a oração como algo importante, a gente vai ter que lidar com aquilo que ameaça a oração como algo importante na vida do teólogo. E o que é que ameaça, né, a vida de oração do teólogo? O que mais ameaça? Os livros. Ó, que bênção. Você vai gastar tanto tempo lendo, né, que você fala assim, puxa vida, né, deixa eu ler aqui, eu estou em oração. Né? A gente vai ter coisas que são boas, coisas importantes também, mas que a gente pode simplesmente por falta de intencionalidade permitir que contingentes tirem da nossa atenção coisas importantes. Então, o que é a intencionalidade, que é a segunda exigência da oração? É aquilo que faz você olhar para a oração, não é? E dizer o seguinte, isto é importante, agora meu coração quer fazer outra coisa, eu queria estar fazendo outra coisa agora, que era muito mais interessante, eu estou com um monte de coisas atrasadas ali, que eu precisava pôr em dia, e elas estão atrasadas por culpa minha, porque eram coisas também que precisavam ser feitas e eu não fiz no tempo certo, agora estou padecendo por isso, mas eu não vou permitir que mais uma coisa importante seja colocada nessa lista das urgentes. Veja o que Lutero diz, em oração. Ó querido Senhor, Pai Deus, mantém-nos alertas, desejosos e diligentes na Tua palavra e serviço, para não nos tornarmos complacentes, preguiçosos e ociosos, como se já tivéssemos alcançado tudo. Dessa forma, o terrível diabo não poderá vir sobre nós, surpreender-nos e privar-nos da Tua palavra preciosa, ou provocar contenda em facções entre nós, levando-nos ao outro pecado e desgraça espiritual ou física. Concede-nos sabedoria e força por Teu Espírito, para podermos resistir a Ele com bravura e obter a vitória. Amém. Então, a oração é importante? É. A gente vai enfrentar dificuldades para orar? Vai. Porque a oração vai exigir de nós tempo. E tempo intencional. Terceira exigência da oração. Mais uma vez, no Tratado de 1535, uma forma simples de orar, ele vai dizer o método. O que é um método, gente? Uma maneira pela qual você faz determinada coisa. Então, a oração é uma coisa importante? É. Pode se tornar urgente? Torna-se muito urgente, né?
Na hora que você tinha que preparar o sermão e não prepara, na hora que você tinha que fazer um monte de coisa e não faz. Aí a oração aparece que é uma bênção, né? Senhor, me ajuda agora porque eu não consegui preparar nada a tempo. Olha que oração sem vergonha. Não é? Senhor, me dá força agora, me ilumina a mente para que eu possa ir bem nessa prova de teologia sistemática. Não é? Não consegui estudar, Senhor, mas me dá iluminação no teu espírito. Baixa o espírito de Calvino aqui agora e resolve essa prova para mim. Não vai, irmão, não é assim. Existe um método também para a gente realizar coisas importantes, como é o caso da oração. E Lutero deu um método muito interessante, e isso é bem peculiar dele, e eu queria mostrar como ele trabalha isso de uma maneira bem clara. Veja o que ele diz. Em primeiro lugar, quando sinto ter me tornado frio e sem alegria na oração, por causa de outras tarefas ou pensamentos, pois a carne e o diabo sempre impedem e obstruem a oração. Então, o que ele vai fazer quando ele deveria fazer a coisa importante que é a oração, mas o coração dele se esfria e ele não quer orar? Essa é a sua pergunta, é minha. Jonas, o que fazer quando o contingente estiver me tentando na hora da oração? Ele disse que ele fazia o seguinte: tomo o meu pequeno saltério, corro para o meu quarto, ou se for o dia e a hora para isso, para uma igreja onde a congregação esteja reunida, e se o tempo permitir, repito baixinho para mim mesmo, os 10 mandamentos, o credo e algumas palavras de Cristo, incluindo-se o Pai Nosso, ou de Paulo, ou alguns salmos, palavra por palavra, como uma criança faria. Então, o que ele está fazendo no momento em que ele sente que a oração está fugindo? O que ele precisa? De alguns elementos que coloquem ele no lugar dele, né? Que faça ele entender quem ele é, que faça... que não fique... Então, ou seja, ele recorre aqui não à autoajuda, do tipo, eu vou procurar um livro que me ajude a orar. Aí você vai na livraria comprar um livro de autoajuda na oração. Você precisa olhar quando você conhece, você é o cara da oração, você é o homem de oração. Você hoje vai orar 30 orações. Creia, estabeleça isso, determine. A oração não vai funcionar dessa forma. Não vai funcionar dizendo para você que você é o cara. Pelo contrário, ele se vê frio na oração, ele vai recorrer a coisas que vai dizer que ele é incapaz, que ele é fraco. Vai recorrer justamente a elementos que vão mostrar a dependência que ele tem de Deus, a necessidade que ele tem de Deus. E os elementos que ele coloca aqui são elementos interessantes. Os 10 mandamentos, o credo, o Pai Nosso. Versículos de Jesus e versículos de Paulo. Né? Mas eu queria destacar 3. 10 mandamentos, né? Que poderia ser resumido em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Como a si mesmo. O credo, que são as doutrinas centrais da fé cristã, que nos faz perceber quem nós somos enquanto cristãos, não é? Que nos revela quem é Deus, o seu plano, o seu propósito, que revela que fazemos parte de uma coisa muito mais importante do que as coisas importantes que nós temos, que faz, diante de todas as coisas importantes que nós temos para a nossa vida, enxergar algo mais importante do que as coisas importantes da nossa vida. E aí, quando a gente encontra uma coisa que é mais importante do que as coisas importantes das nossas vidas, a gente começa a também colocar no nosso horizonte estas coisas importantes, que não são as coisas importantes da nossa vida, mas são coisas mais importantes do que as coisas mais importantes da nossa vida, como, por exemplo, o reino de Deus, a sua justiça, que se coloca acima da comida, da bebida e das vestes, que faz a gente entender que a vida não é menos importante do que comer, beber e vestir, mas o reino de Deus está acima da vida, que é mais importante do que comer, beber e vestir. Faz a gente entender que existem parâmetros de coisas no mundo que são mais importantes do que outras, e faz a gente perceber que muitas vezes a frieza do nosso coração pode estar marcada exatamente por um movimento em que a gente só está trabalhando pelas coisas importantes dessa vida. Então, se por um lado as coisas contingentes nos atrapalham de nos mantermos fiéis nas coisas importantes, no que diz respeito às coisas de Deus, coisas importantes da nossa vida podem atuar como as coisas contingentes atuam contra as coisas importantes. Por exemplo, coisas que são importantes da nossa vida, que a gente busca, que a gente acredita que são relevantes, mas elas são relevantes para nós, para a nossa família. Às vezes a gente coloca ela até mesmo acima das coisas mais importantes, como, por exemplo, a nossa espiritualidade com Deus. Se você não estiver bem com Deus, você não vai conseguir educar bem seu filho.
Isso pode ser uma coisa importante na tua vida, educar seu filho. Mas se você colocar a tua comunhão com Deus em segundo plano, pode ter certeza que a qualidade da tua educação em relação ao seu filho vai piorar. Porque se existe algo que dá qualidade para a tua educação enquanto pai, é quando você coloca em primeiro lugar a tua relação com Deus. Um pai que tem comunhão com Deus, profunda com Deus, ele vai educar muito bem o seu filho. Ele vai saber educar o seu filho. Então, às vezes, a gente quer realizar coisas que são realmente importantes na vida, mas para realizar essas coisas importantes que a gente vai desfrutar delas, a base delas está no reconhecimento de que existe algo mais importante, que não vai trabalhar com os meus dons e talentos, mas vai trabalhar com a natureza do meu ser, com aquilo que eu sou. No livro de oração pessoal, de 1522, ele também diz algo interessante, pensando sobre esses 3 padrões: 10 mandamentos, credo e Pai Nosso. Ele diz assim, quanto ao método, uma pessoa deve saber 3 coisas a fim de ser salva. Primeiro, deve saber o que fazer ou deixar de fazer. Segundo, quando se percebe incapaz de satisfazer o que deve fazer ou deixar de fazer, precisa saber onde encontrar a força necessária. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa saber, o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer. Segundo, se eu não tiver forças para fazer ou deixar de fazer, onde eu vou encontrar força para poder realizar o que eu preciso fazer e deixar de fazer o que eu preciso deixar de fazer. Terceiro, deve saber como procurar e obter essa força. É como alguém doente. Olha a metáfora que ele vai usar. Alguém doente, que primeiro deve determinar a natureza da doença. Então, sabendo qual é a sua doença, ele sabe o que ele precisa fazer e deixar de fazer. Em seguida, depois disso, precisa saber onde conseguir o medicamento que a ajudará a fazer ou deixar de fazer o que é certo para se tornar uma pessoa saudável. E, finalmente, precisa desejar o medicamento e saber como obtê-lo ou ter quem o traga para si. Portanto, e aí ele conclui, os mandamentos ensinam o homem a reconhecer sua doença. Eles dizem o quê? Os 10 mandamentos estão ali para dizer para você quem você é. Para fazer um diagnóstico de você. Por que ele lê os 10 mandamentos? Porque todas as vezes que ele lê os 10 mandamentos, ele não lê o outro. Isso aqui é fulano, isso aqui é cicrano, isso aqui... Não. Ele está olhando os 10 mandamentos, caramba, eu sou tudo isso aqui. Esse é o meu diagnóstico. Eu sou doente disso aqui. Primeira coisa que ele vai dizer é esse o quê? Ele vai fazer o diagnóstico. Os mandamentos fazem o diagnóstico. E o primeiro diagnóstico dos 10 mandamentos é que você é um idólatra. De que você está doente porque você encontrou uma coisa mais importante do que a oração. Por isso você deixou de orar. Você deixou de orar porque você encontrou uma coisa que tirou você do rumo da oração, e só tirou do rumo da oração porque enquanto você está fora desse contexto da oração é porque você encontrou uma coisa que te chamou mais atenção. Então a idolatria, ela não pode ser reduzida a imagens, Não tem nenhuma imagem aqui, nenhuma vela, Então, bem, a igreja evangélica não tem imagens, não tem vela. A gente precisa de uma teologia da idolatria. Uma teologia da idolatria é uma teologia que faz a gente repensar o ídolo, não como um artefato meramente das nossas mãos, mas, em primeiro lugar, como um artefato do coração. O coração produz ídolos. O coração determina o que é a coisa mais importante dessa vida. Por isso que, acho que Jesus tinha razão, não, quando disse, onde estiver o teu coração, aí estará a coisa mais importante da tua vida. Então, onde está o teu coração, você já vai descobrir as coisas importantes da tua vida. Então, os 10 mandamentos já começam logo de cara fazendo o diagnóstico da nossa idolatria. Já começa colocando logo na nossa cara que a gente não está colocando Deus em primeiro lugar, por isso que a gente está padecendo por frieza espiritual. Faz o diagnóstico. E ali ele já vai dizer para você o que você precisa fazer, amar a Deus sobre todas as coisas, e o que você precisa deixar de fazer, está lá o que você precisa deixar de fazer. Mas aí você vai terminar de ler os mandamentos e dizer, Senhor, eu não consigo. Então veja, deve fazer ou deixar de fazer, consentir ou recusar, e assim ele reconhecerá uma pessoa pecaminosa e perversa. O credo
ensinará e mostrará onde encontrar o remédio. Isso é importante. E aí a pergunta é, Jonas, tudo bem, os 10 mandamentos vão revelar quem eu sou, vai revelar minha natureza, vai fazer o diagnóstico da minha natureza. Mas o credo, sim, o credo é importante. Você pode estar orando para um falso Deus. Não é porque você canta aqui na igreja, não é, que você ama a Deus, que você está de fato amando a Deus, o Deus da Bíblia. Você pode amar uma energia, chamando essa energia de Jesus Cristo. Hoje, o evangelho mal assimilado em nossas igrejas tem provocado falsas adorações. Preste atenção, a equação é bem simples. Falso evangelho é igual a falsa conversão. Falsa conversão é igual a falsa experiência com Deus. Falsas orações. Orações a um Deus falso. Aí as pessoas falam, não tem que pregar o evangelho na igreja. Hoje a igreja precisa de evangelização, sim. Estamos recebendo em nossas igrejas pessoas que assimilaram mal o evangelho, entendem Jesus Cristo como uma energia, ou entendem Jesus Cristo meramente como um homem, não como Deus. Entendem Jesus Cristo como um garoto, não é, de recados de Deus. O mediador da criação é o mediador das bênçãos da vida dele. Ele está confundindo o mediador que criou o mundo e sem ele nada do que foi feito se fez com, então é a ele que eu tenho que pedir as coisas que eu preciso ganhar. É ele que é o estagiário. Vem cá, estagiário. Está entendendo? As pessoas, elas assimilaram equivocadamente Deus, e quando elas assimilam equivocadamente a Deus, elas oram para um Deus que não existe, um falso Deus. Então, por que alguém que está frio espiritualmente precisa recuperar o credo? Porque a noção do credo, o ensino do credo tem ali os elementos, não é, fundamentais da fé cristã que determinam quem é o Deus que a gente ama, quem é o Deus que a gente adora. Não é? Um judeu também chama Deus de Pai. Um muçulmano também chama Deus de Pai. Mas só você chama Deus de o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só você confessa a Deus como um Deus trinitário. Doutrina da Trindade é importante. O credo faz a gente recuperar a importância da doutrina da Trindade para a nossa oração, para saber a quem estamos nos dirigindo quando estamos orando. Então, o credo ensinará e mostrará onde encontrar o remédio, a graça, que o ajudará a tornar-se piedoso e guardar os mandamentos. O credo mostra-lhe Deus e sua misericórdia, porque o credo, além de apresentar Deus como Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, não é? É o Deus que envia seu Filho Jesus para morrer na cruz, não é? Sob o poder de Pôncio Pilatos, não é? Que vai mostrar a obra vicária de Jesus, que Jesus morreu por nossos pecados. Não é? E por fim, o Pai Nosso ensinará como obter tudo isso. Nesses 3 elementos encontram-se os pontos essenciais de toda a Bíblia. Então, se a gente precisa recuperar uma vida de oração, a gente precisa, em primeiro lugar, recuperar o padrão de Deus da oração. A gente precisa saber a quem nós estamos nos referindo quando estamos orando. Isso é o credo que vai nos dar. Precisamos saber quem nós somos. Os 10 mandamentos vai dizer muito sobre quem nós somos. Não é? Terceiro, precisamos entender o que é o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração, não é? Onde a gente entende, a gente já começa, não é, com a consciência de que seja feita a tua vontade, não a minha. O Pai Nosso dá um método da oração, não é Deus, faça o que eu quero, é Deus, eu quero fazer a tua vontade. Seja feita a tua vontade, não a minha. O Pai Nosso nos dá o padrão da oração que Deus quer. Deus não quer uma oração que o ponha de joelhos. Deus quer uma oração de alguém de joelhos dobrados. Deus quer a oração daquele que é capaz, não é, de obedecer a Deus até as últimas circunstâncias. Debaixo, por exemplo, daquilo que a gente falou ontem, da experiência da Anfertung, não é? Mesmo em contextos quando os atos de Deus não correspondem à sua própria natureza e é contrário ao ser de Deus, é como se Deus estivesse, não é, agindo contrário a Ele mesmo. É diante desse momento em que Ele nos pede obediência que a gente tem que aprender a confiar nele, a confiar na sua palavra. Quando as coisas parecem contrárias, confiar em Deus. E por último, e com isso a gente encerra para abrir para as perguntas, a quarta exigência da oração é a atenção. Então, teorreferência, Deus tem que ser o padrão da nossa oração. Intencionalidade,
Não conte, né, com a tua natureza, com a tua inclinação natural para a oração. Não existe inclinação para a oração. Não é? O que existe é a graça de Deus e vergonha na cara. Terceiro, depois da intencionalidade, o que você precisa é de método. E método significa que existe uma maneira de você orar. Uma maneira que faz com que nas suas orações você siga os padrões de referência a Deus. E aí, pilares da nossa fé, como os 10 mandamentos, o credo e o Pai Nosso, eles dizem muito sobre quem Deus é e quem nós somos, nos dá as informações importantes para que a gente possa saber a quem a gente está se referindo, com quem a gente está falando, quem nós somos, o que estamos falando com Ele. Mas, por último, a gente precisa de atenção. Atenção é algo importante, né? Por exemplo, você pode estar ao mesmo tempo que prestando atenção no que eu estou dizendo, pensando em um monte de coisas aí, né? Divagando em um monte de coisas aí, né? Então, a gente pode falar coisas sem pensar. Geralmente o que os músicos falam enquanto estão cantando entre uma música e outra, né? Diferente do pastor que passa uma semana, quando isso acontece, né, preparando para o sermão, chega lá o músico, não prepara, ele vai cantar, ele não sabe só cantar. Aí ele quer dar aula entre uma música e outra. Não é? Às vezes fala um monte de coisa, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Às vezes fala até heresia. É impressionante isso. Eu já vi situações de músicos bons, não estou falando isso de gente que é ruim, não, é músico bom, não é? Em conferência, não é? Sujeito lá, um monte de teólogo, né? E o sujeito lá entre uma música e outra quer dar aula de teologia. Chegou uma hora que o povo começou, né? Canta, canta. A gente não sabe cantar só. E aí ele começa a falar, e geralmente ele não fala lé com cré, né? São coisas assim que são trivialidades, é de improviso. Cara, não faz improviso. Se você não tem algo importante, relevante para falar, canta. Pelo amor de Deus, canta. Mas não fala besteira entre uma música e outra. Não é? Pelo menos nos respeite. Não é? Não sou contra falar, mas não fala besteira. Assim como o pastor se preparou para pregar o sermão, se prepara para falar, no mínimo, uma coisa decente. Não é? Que não agrida o nosso coração, pelo amor de Deus. Mas, enfim, isso acontece porque a gente está falando sem pensar. Perdeu a atenção. Então, o sujeito, ele tem que falar entre uma música e outra porque tem que falar. Ele nunca se perguntou, por que eu tenho que falar uma música e outra? É verdade, não preciso falar. Eu só preciso cantar. Por que a gente não emenda uma coisa na outra? Não é tão simples, mas tem que falar. E aí começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver, aí o cara fala pensando já no que vai fazer, já dando tom para o cara. Ele está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo falando. A oração é a mesma coisa, exige que você tenha atenção. Você teria coragem de submeter o seu corpo à operação de um cirurgião, assistindo, um cirurgião flamenguista, assistindo, não é? Jogo do Flamengo, Fla-Flu, ele te operando assistindo o jogo. Você mentiria? Não, por quê? Porque ele não teria atenção suficiente no seu trabalho. Atenção para Lutero é uma coisa muito simples. Se você tiver que dividir a oração com outra coisa, esquece, não ora. Ore. Simplesmente pare o que você está fazendo e ore. Não tente orar e fazer mais outra coisa, não é? Porque nesse sentido a gente pode orar o tempo todo. Aliás, você não precisa nem deixar de orar, né? Você pode fazer um monte de coisa durante o dia, o tempo todo orando. Não tem nenhum problema com relação a isso. Mas o que o Lutero está dizendo é que, além dessa coisa que a gente chama de espírito de oração, né? Meu irmão, estou trabalhando, mas eu estou em espírito de oração. Seja lá o que é isso. Seja lá o que seja isso. O que Lutero está dizendo, ore, e quando orar pare o que está fazendo e vá orar. Põe atenção nisso, não faça duas coisas ao mesmo tempo. Ore e tenha atenção nisso. O exemplo que ele dá é maravilhoso, delicioso. Um barbeiro bom e atento mantém seu pensamento, atenção e olhos na navalha e no cabelo. E não se esquece do quanto foi longe no corte e no barbear. Se ele quer se envolver demais na conversa, ou deixa a mente vagar, ou olhar para outro lado, pode acabar cortando a boca, o nariz, ou até mesmo a garganta do cliente. Da mesma forma, se algo deve ser bem feito, é necessária toda a atenção dos sentidos e membros. Tá certo? O sujeito quer aprender alemão, e aí ele
disseram para ele que se ele dormir ouvindo em alemão, ele vai aprender. Aí ele fica lá dormindo, escutando em alemão. Não vai aprender alemão assim. Você tem que parar, ouvir e pensar o que está sendo dito, tentar entender o que está sendo dito toda hora ali. Se você não fizer esse movimento, não adianta nada. Não é o ouvir. Ou seja, a atenção é você conseguir focar na oração. Oração focada. Aí ele lembra do Provérbios, pluribus intentus minor est ad singula sensus. O que isso significa? Aquele que pensa em muitas coisas, não pensa em nada e não faz nada direito. Então você está com muita coisa na sua cabeça. Você precisa de libertação, irmão. Você está com uma legião, né? E essa legião precisa, né, de alguma forma ser repreendida. Tem muita coisa no teu prato aí, né? Então a gente precisa aprender a dosar as coisas. Se o teu tempo está assim dessa forma, é hora de hoje você parar tudo que você está fazendo. É como se Lutero estivesse dizendo aqui hoje para mim e para você. O nível da tua espiritualidade, da tua comunhão com Deus, está na tua agenda. Me mostra a tua agenda. Tua agenda semanal. Ela vai dizer muito sobre que tipo de crente você é. Olha para a tua agenda hoje. Né? Ali ela vai relevar tuas prioridades. Ela vai revelar sim aquilo que você acha importante. Ela vai revelar o que você acha importante. Trabalho, trabalho, trabalho. Ela vai dizer muito sobre a nossa idolatria. Vai revelar muito sobre a incapacidade que a gente tem, né, de considerar a oração como algo importante. Ela vai revelar, na maior parte das vezes, que a oração é algo que a gente pode deixar para segundo plano. Se a oração não está na tua agenda, como os teus compromissos com as pessoas mais importantes que você tem para poder fechar seus negócios, é porque a oração não é digna da tua agenda. É isso que você está dizendo. A tua oração está como algo assim, se sobrar espaço, eu vou colocar alguma coisa ali que se chama oração. Então, não tem jeito. A gente vai ter que fazer uma revisão da nossa agenda. A gente está fazendo muita coisa. E se a gente quer fazer coisas importantes na vida, a gente vai ter que deixar de fazer outras. Em geral, quando a nossa agenda está muito cheia e a gente está muito desesperado, está assim no gargalo, o que acontece? A gente vai olhar para a agenda, a gente vai descobrir uma coisa maravilhosa. Caramba! Eu estou fazendo coisas importantes. A maior parte do meu tempo são coisas contingentes. Caramba, eu não precisava estar fazendo isso. Eu não precisava estar fazendo aquilo. Por que eu gastei tempo com isso? Por que eu gastei tempo com aquilo? Faça isso essa semana. Essa semana não, começa essa outra. Deixa essa respirar que está a semana teológica, né? Dá um tempo para você. Começa a segunda. Segunda você começa o dia perguntando, vou começar meu dia. Faz o seu dia. Final do dia, anota tudo o que você fez. Pá. Terça-feira, a mesma coisa. Pá. Quarta-feira, a mesma coisa. Pá. Quinta-feira, a mesma coisa. Pá. Faz nessa vida. No final de semana, você observa toda a sua agenda. Você fala assim, quanta coisa inútil eu fiz. Eu não estou dizendo que você tenha que eliminar aquelas coisas inúteis ou coisas contingentes. Elas são boas, elas ajudam a gente. Elas nos dão respiro. Mas elas são nocivas quando elas ocupam mais da metade do nosso tempo. Porque elas estão ocupando o tempo que a gente poderia demandar com coisas importantes, que a gente só vai conseguir desfrutar de um longo tempo. Então, esse momento, eu acho que é o momento da gente refletir a razão do nosso preparo teológico, da nossa vida com Deus. Se a oração é uma produção importante do teólogo, ela vai andar junto com o seu conhecimento teológico, não vai se separar. E conhecimento teológico profundo vem com repertório, meu irmão. Não vem com você assistindo aula de teologia, esquece. Você não vai se tornar um bom teólogo assistindo aula de teologia. Você vai frequentar o seminário todos os dias e no final você vai ficar com raiva, porque você vai falar assim, caramba, eu não lembro de nada. Eu vou falar para você, bem feito. Isso é a primeira lição que a gente aprende. Primeira experiência que a gente tem quando sai no seminário. Né? Estou falando isso, né, com, eu diria assim, conhecimento de causa. Dá o 4º ano e você se sente um zero à esquerda porque você não lembra de nada. Sabe por que isso aconteceu?
Aconteceu porque é como se você tivesse entrado numa academia para perder peso, porque o seu índice de colesterol está lá em cima. Você precisa baixar um monte de coisa. E aí você ficou olhando o professor fazer o exercício. Legal, professor. Vou emagrecer. Vou melhorar. Simplesmente assistindo aula. Você não vai aprofundar assistindo aula. Você vai aprofundar você fazendo exercício. Você precisa ler. E ler vai demandar tempo. E eu sei que os professores não facilitam a nossa vida. Tem uns que mandam ler você uns 3 livros em cada aula. Cada aula ele vai dizer para você uns 30 livros que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Você vai sair da aula precisando, Senhor, você é eterno, para poder fazer esse curso aqui. Não é? A sensação é desesperadora. Mas, na verdade, isso é só compartilhar o desespero que nunca acaba. Então, isso esquece, irmão. Você vai morrer, não é, tendo livro que você não vai poder passar dessa vida para outra sem ler. Então, põe calma nisso aí e começa construindo tijolinho, livro por livro. Faz o seu tempo, gasta o tempo lendo, gasta o tempo orando. É esse investimento que você faz que lá na frente vai te dar o retorno. Você não vai conseguir estabelecer um padrão de profundidade sem tempo. Não queime etapas. Se precisa gastar tempo, gaste o tempo. E o tempo é maravilhoso, porque esse tempo é o tempo, que eu diria assim, do anonimato. Em especial aos jovens aqui, que eu acho que são os mais tentados nessa área. Querem brilhar logo. Quando você quer brilhar logo, é como uma casa que você constrói sem fundamento. Você constrói muito rápido, mas ela cai logo. Você vai conseguir mostrar que a casa está em pé para todo mundo, mas ela não tem substância. Ela é vazia de profundidade, ela se arruína. Então, qual é o primeiro exercício que a gente faz para que a casa não seja destruída? Porque a casa é fácil de levantar. Difícil é você cavar e desaparecer no buraco que você cava para construir a casa. E esse casulo que você se enfia para se formar, ele é uma bênção. Porque ele te permite errar, ele te permite aprender com os erros. Mas uma vez que você construiu a casa, ninguém vai ter perdão. Você está às vistas, você não está mais no anonimato. Você está na cara de todo mundo. E não tem jeito. Ali na hora que você dá a cara para bater, você vai apanhar. E se o seu rosto for um rosto de vidro, se for um rosto de madeira, vai quebrar. Um rosto de rocha, que dá a cara para bater e toma o tapa, e aguenta firme, é aquele rosto que em primeiro lugar se escondeu. Foi aquele tempo que gastou cavando buraco. Gaste esse tempo, agora, cavando buraco. Não é hora de aparecer, não é hora de mostrar casa. Resista à tentação de mostrar que você sabe, não é hora para isso. Que você nunca diga isso, deixe os outros falarem isso de você. Não faça referência de você, nunca faça isso. Faça o seu trabalho, Você não precisa aparecer, você não precisa mostrar, faz tudinho ali, faz conforme Deus está dizendo, porque isso vai te dar o treinamento maravilhoso, o treinamento que vai te permitir, quando você estiver desfrutando do tempo que você gastou e investiu nisso, poder olhar para Deus e dizer, Senhor, se não é tua graça sustentando lá naquele buraco, isso aqui não seria possível. Então, minha oração é para que você, nesse buraco que você está cavando para, não é, realizar uma coisa importante, você entenda que a oração, não é uma coisa que talvez não seja importante aos olhos de muitas pessoas à sua volta, não seja importante talvez para a sua formação, mas o que Lutero está nos ensinando é sim, é a obra mais importante do teólogo. É isso. Muito obrigado. Vamos às perguntas. Os
irmãos que quiserem perguntar, por favor, venham até aqui no microfone, tá? Porque vai sair o áudio. Depois eu quero que você explique como é que esse negócio de não junta Lé com Cré, que eu achei que foi pessoal esse negócio. Você é a prova cabal de que isso é possível. Perguntas? Eu falei do anonimato, o pessoal levou a sério. Bom, eu acho que o que, na verdade, eu queria que você colocasse para o jovem porque, assim, quando eu comecei minha juventude no Evangelho, então eu tinha muita oração para o futuro, né? Porque eu tinha muita preocupação, né, com o que eu vou ser, porque a gente tem muitas opções, né? E eu acho que hoje, assim, mais do que naquele tempo, existem muitas opções, né? Existe a questão do seriado, existe a questão do videogame, existe a questão de eventos, existe a questão, né, de faculdade, de escola, que hoje absorve muito, né, são cursos. Então, o tempo do jovem, né, também ele é muito, vamos dizer assim, muito disputado, né? Então, eu acho assim, o que você diria para um jovem, né, sobre a importância da oração nesse momento da vida? Porque eu acho que são muitas decisões, né, e como que esses ensinamentos eles se encaixam e como que eles podem ser, vamos dizer assim, produtivos, né, para a vida para frente, né? Muito boa pergunta. Em geral, quando a gente pensa exemplos como decisão, né, a gente precisa tomar uma decisão na vida. E quando a gente pensa em juventude, não tem como a gente não pensar em decisão. A gente está tomando decisão o tempo todo, não é? Decidindo um monte de coisa que vai ter um impacto no futuro muito sério. Então, algumas decisões que a gente toma agora, a gente vai conseguir perceber o tamanho, né, das implicações dessa decisão que pareceu uma coisa tão simples. Lá na frente a gente vai ver, puxa vida, foi aquilo ali que fez eu chegar até onde eu estou. Então, decisões são coisas importantes, elas são um tema sempre recorrente, né, na vida do homem, em especial nesse período de juventude. E eu acho que a oração ela é importante não porque ela supre um primeiro movimento importante, que é deliberação. A Bíblia mesmo diz, né, Provérbios, né, não é bom agir sem refletir e peca quem é precipitado. Portanto, precipitação é pecado. Não pensar antes de agir é pecado. Imprudência é pecado, né? Você tomou uma decisão e não pensou antes, pecou. É isso que a Bíblia está dizendo. No entanto, Jesus nos ensina que a deliberação em si ainda precisa de mais um elemento. Ela não pode ser a deliberação que você faz estritamente racional. Por exemplo, você precisa tomar uma decisão na vida, então você tem que escolher a faculdade, tem que escolher, sei lá, se você vai estudar, a universidade que você vai estudar, você tem um monte de variantes aí, você tem que decidir. E você pode fazer isso de uma maneira bem racional. Ver pós, contra, implicações, futuro, valor da faculdade, vai ter que pagar, o que vai ter que pagar, o que vai ter, não é, tenho condições, não tenho, não é, mercado de trabalho, o que eu vou fazer, como é que eu vou lidar com isso? Você faz um monte de conta, isso tudo é deliberação. No entanto, a oração ela é de uma outra ordem. Por que ela é importante? E para mim o exemplo claro disso é Jesus. Jesus é o maior exemplo de oração. Ele precisou tomar uma decisão importante. A decisão dele era escolher 12 homens, não é? Dentre um grupo de discípulos que ele possuía. E então, ele precisa deliberar. Só que o texto bíblico diz que ele passou a noite toda orando. A pergunta é, por que ele passou a noite toda orando? Porque a decisão exige deliberação, mas a decisão de um cristão exige como fundamento da decisão não apenas a deliberação, mas a oração como fundamento da deliberação. Por quê? Uma variante que às vezes falta na nossa reflexão e na nossa deliberação é a vontade de Deus. O que Deus quer.
E a oração, ela quebranta o nosso coração. Por isso que na juventude a gente precisa ter oração, tem que ter um momento de oração. Não é porque a gente vai ter uma voz mística assim, né, que vai surgir do meio de uma nuvem dizendo: filho, vai para a USP. Não, não é assim. Você não vai ouvir um negócio desse. Não é? É uma outra maneira. É a maneira de Deus nos orientar. Não vai seguir esse padrão de evidência. Tem um livro, está aí, Fazer a Vontade de Deus, do Bruce Waltke, pagã ou cristã. Ele vai trabalhar essa coisa, essa nossa mania de querer saber qual é a vontade de Deus, pelo método da adivinhação. Então, né, eu preciso saber. Eu senti no coração que Deus quer me mandar plantar uma igreja na Ana Rosa, um bairro que tem lá em São Paulo. E ele acordou com essa ideia na cabeça, né? Aí ele abre o elevador, dá de cara com uma mulher vestida toda de rosa. Ele, qual é seu nome? Por favor, qual é seu nome? Ana. Ana Rosa. Aí ele vai para o trabalho, né? Ele se dá conta de que, caramba, eu trabalho, né, aqui no Paraíso, mas eu tenho que descer na Ana Rosa, estação Ana Rosa. Ana Rosa, perto de onde eu trabalho. Chega no escritório, o nome da secretária: Ana Maria Rosa. Ana Rosa. Quando ele chega em casa para dar notícia para a esposa, né, ele é recebido com um jantar cheio de rosas espalhadas pela casa, e a mulher vestida de rosa, né? E por incrível que pareça, o nome da esposa é Ana. Deus quer que a gente plante uma igreja na Ana Rosa, filhinha. E dali ele vai plantar a igreja na Ana Rosa, né? Então, o que ele fez? Ele achou que Deus estava falando com ele, né, por sinais, de uma forma que é muito comum entre o paganismo e não no cristianismo. O cristianismo apresenta 4 padrões, né, e o Bruce Waltke defende isso de maneira muito clara, para a gente saber qual é a vontade de Deus. Primeiro, palavra. A gente tem que ler a Bíblia. Segundo, a gente tem que ter uma oração, tem que ter momentos de oração para submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Terceiro, a gente tem que ter amigos cristãos que possam, na multidão dos conselhos, nos fazer perceber se aquilo que nós estamos achando que é a vontade de Deus é a vontade de Deus. Quarto e mais importante, a gente precisa de um mentor. E aí ele dá uma dica interessantíssima para jovens que queiram ter uma mentoria. Mentoria não vai funcionar da noite para o dia, porque mentoria é uma coisa importante. Como toda coisa importante, vai levar tempo. Por quê? O mentor precisa saber o desgraçado que você é. Tá certo? Ele precisa conhecer como que você é. Porque você vai parecer todo bonitinho, crente para ele. E ele tem que saber exatamente quem você de fato é. E você não vai mostrar quem você é nos primeiros momentos. Você vai caminhar com ele e ele vai ter, não é? Então, para isso, não adianta você também procurar um mentor de 95 anos de idade. Tá certo? Porque você vai ter uma boa mentoria depois de uns 15 anos. Provavelmente ele não está mais entre nós. Então, você arruinou toda a possibilidade de ter um longo período desfrutando dessa mentoria. Então, ele tem que ser com uma idade um pouco mais próxima da tua. Ele tem que ser mais velho, mas ele não precisa ser tão velho. Ele tem que ser velho o suficiente, mais maduro o suficiente, ao ponto de caminhar por um longo período com você. Mentoria é isso. É você ter alguém com quem você possa conversar por um longo tempo. Alguém que não vai ter dificuldade de saber os erros que você está o tempo todo cometendo e falar para você. E poder identificar isso. Esses elementos, né, e ele dá exemplos bíblicos dessa mentoria, né? Esses elementos são os elementos que a gente precisa para a gente poder identificar a vontade de Deus quando a gente acha que tal coisa é a vontade de Deus. Para concluir, dentro dessas 4, eu queria destacar a oração, que é um dos elementos que o Bruce Waltke disse que ajuda a gente nesse contexto da oração, que é um pouco da tua pergunta. A oração que ela faz, ela nos torna sensíveis para uma deliberação que vai contemplar como uma das variantes, e a variante mais importante, não o que a gente quer, não o que a gente vê, mas o que Deus quer, o que Deus vê. Então, quando Jesus escolhe os 12, que começa a lista com Pedro e termina com Judas, que a gente pode chegar e dizer, Senhor, esse time não vai dar certo, né? A gente sabe que aquela é a escolha certa. Judas é a escolha certa de Deus. Deus não errou
Jesus não errou a escolher Judas. Judas está dentro do plano de Deus. É a boa escolha de Deus. Faz parte da boa escolha de Deus. Pedro, desastrado do jeito que ele é, não acerta uma, não é? É o desastrado que não consegue acertar uma. Um dia que ele consegue acertar uma pergunta que Jesus faz, Jesus diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, não, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: você está certo. Eu fico imaginando os outros discípulos, né? Pedro acertou. Jesus nem deixa ele ficar muito tempo feliz, porque bem disseste, porque não foi você que chegou a essa conclusão, foi o Espírito Santo que revelou. Ou seja, quando ele acerta ainda porque Deus deu graça para ele, porque sem graça ele não teria chegado à revelação que ele chegou. Então, um Pedro desastrado, um Pedro, né, covarde, um Pedro que vai dizer o tempo todo para Jesus: olha, eu vou estar contigo até o final, estamos juntos, e no final atrai Jesus. É o Pedro que é 880, desequilibrado. Ele é a boa escolha de Jesus. Ele é a boa escolha de Jesus. A oração faz isso com a gente. Faz a gente não olhar mais as decisões por causa do dinheiro. Não permite que você, jovem, prostitua o dom e o talento que Deus te deu. Faz com que você olhe para o teu dom e talento e não diga assim: eu tenho que me preocupar tão exageradamente assim com dinheiro. E aqui eu estou tocando num ponto muito sério, muito sério. Por quê? Eu sou pai. E eu entendo que um pai, quando o filho pensa, não é, em estudar uma coisa que não é, no mercado de trabalho não é tão rentável, a gente se preocupa, não é? Se preocupa. Então a ideia é: filho, não é? Pô, você vai fazer filosofia. Não é? E no meu caso foi terrível, porque quando eu decidi fazer filosofia, eu já tinha terminado teologia, mas teologia naquela época não tinha reconhecimento de mérito, não tinha nada, então era um curso zero, não servia para nada. Então, do ponto de vista do mercado, então, aí o que eu resolvi fazer? Direito. No 3º ano desisti, meu pai quis morrer. Mas você vai fazer o quê? Vou fazer filosofia. Não, você vai virar ateu, não faz um negócio desse, você vai acabar com a sua vida, menino. A gente semeou o evangelho na tua vida, para perder você para o ateísmo. Para com isso, menino, não vai fazer isso. Aí minha mãe querendo, né? Minha mãe ficou apavorada, vai fazer filosofia. Olha só a ingenuidade, né? Não, filho, vai fazer sociologia pelo menos. E eu prestei para sociologia. E quando eu prestei, aí saiu na primeira lista de chamada, eu falei: bom, vou fazer, né? Só que, veja, é a primeira lista da chamada, a primeira chamada. Na primeira chamada já tinha vaga remanescente para filosofia. Eu falei: caramba, então ninguém quer fazer filosofia? Não, ninguém queria fazer filosofia. Eu falei: se eu quiser mudar, eu posso mudar? Ela falou: pode. Eu falei: mas por que você vai fazer isso? Não, não quero, muda aí, muda para filosofia. Cheguei em casa, me matriculei. Mas onde? Na filosofia. Não! Primeiro que você não vai ganhar dinheiro, ainda vai virar ateu. A gente, às vezes, fica preocupado. Eu imagino que os pais ficam desesperados. E eu acho que a gente também tem que pensar na questão, sim, do sustento. E às vezes a gente tem um dom maravilhoso, mas a gente não vai conseguir sobreviver só com ele. E aí eu acho que a gente tem que aprender a fazer aquele caminho de: eu vou fazer tal profissão para me garantir o que eu preciso fazer em termos de dom e talento. Tudo bem, você pode fazer esse caminho. Você pode fazer o caminho em que você vai escolher uma profissão em que que não te agrida, não é? Mas que você vai trabalhar ali para te dar condições para você fazer o que você gosta, para fazer o teu dom e talento. Não há nenhum problema com isso. Mas tampouco há problema com relação àqueles que sabem qual é o dom e talento e acreditam que Deus chamou para uma causa. E se você acreditar nisso, na voz de Deus, você vai acreditar naquele que não deixa um passarinho passar fome e que vai te vestir melhor do que os lírios do campo, vai cuidar da sua família, vai cuidar de você e vai te dar oportunidades incríveis de ver como é maravilhoso escolher os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são caminhos de justiça, de bondade, de retidão. Ele vai dar para você o que você precisa. Então, você não precisa, só não faça uma coisa: não venda aquilo que Deus te deu. Não enterre aquilo que Deus te deu.
Acredita naquilo que Deus te deu como dom e talento natural, que não deu para ninguém, mas deu para você. Não deu para o outro, deu para você. Se aperfeiçoe no seu dom. Ah, mas o prognóstico do futuro é terrível. Eu sei, o prognóstico de Pedro e de Judas também. Mas Jesus não escolheu eles pelo que eles eram, mas escolheu eles pelo que Deus os tornaria, pelo que Deus faria deles. Então, talvez a gente tenha que acreditar que a oração é o meio pelo qual a gente se submete a Deus, na confiança de que aqueles caminhos que podem parecer ruins, são, na verdade, os caminhos de justiça, de verdade, aqueles caminhos que Ele nos coloca, né, para seguir. Então é isso, a oração é para colocar a gente de joelhos e acreditar que a vontade de Deus vai nos fazer felizes. Acho que aqui. Acho que primeiro ali, depois aqui. Ela precisa aqui porque está gravando. A primeira constatação de como você falando sobre oração, você está dando uma lição para a gente, nós todos, de como nós temos que guiar a nossa vida. Acho que essa leitura está subjacente à tua abordagem sobre oração. Você fala sobre a questão da tua referência, intencionalidade, método, atenção, a questão do caráter, como nós revelamos nosso caráter através da oração, e que Deus nós referimos como estamos orando, não é isso? Isso mesmo. E como quem somos nós diante de Deus, como nós temos que fazer. Muito bem. A pergunta é a seguinte, não é uma pergunta minha, mas uma pergunta que eu ouço fazerem, e eu mais ou menos tenho a resposta para ela, mas queria ouvir você falando sobre isso. É o seguinte, se Deus faz a vontade dele, por que nós temos que orar? Você demonstrou por quê? Você demonstrou aqui por quê? O que você fala sobre isso? A resposta para essa pergunta que eu acho mais convincente foi a me convencer, é porque Jesus orou. Ele é Deus. Ele orou, cara. Vou eu que sou homem não orar? Pega Lucas. Ele está sendo batizado. Enquanto estava orando, o céu se abriu, o Espírito desceu como uma pomba, então ouviu-se a voz de Deus dizer, esse é meu filho amado que me dá prazer. Ele vai logo em seguida, faz uma cura incrível. Toca, quebrando a lei, né, num leproso. Cura o leproso e diz para ele, não conta para ninguém. Ele parece que não ouve muito bem a ordem de Jesus, espalha a fama dele, não é? Corre toda a vizinhança, as pessoas começam a correr atrás dele, ele faz o quê? Foge para lugares solitários para orar. Não é? Dali em seguida ele vai escolher os 12. Na hora de escolher os 12, antes de escolher os 12, passa a madrugada inteira orando. Ele está perto de realizar a obra mais importante da cruz. A obra mais importante que a obra da cruz. Ele vai para um jardim e o texto começa dizendo, como de costume, ou seja, não é porque a coisa apertou, não é porque agora ele vai enfrentar a cruz que ele está orando. Ele sempre orou, não está fazendo nada demais. Aquela oração não era extraordinária, era corriqueira. Não é? Então, como de costume, ele foi para o jardim orar. E aí, quando ele ora, ele diz o que para os seus discípulos? Orai e vigiai, para que vocês não caiam em tentação. Qual a tentação? Que é justamente aquela que você está preocupado, que você colocou aqui, que é pontual. A tentação de não orar quando eu não preciso orar. Por exemplo, se a vontade de Deus vai se cumprir, por que eu preciso orar para que a vontade dele se cumpra? Qual é a tentação? Não orar, porque a minha oração não vai mudar a vontade de Deus. Logo, não preciso orar, essa é a tentação. Jesus sabia que ele não poderia sair da cruz. Logo, não precisa orar, a menos que a oração já não seja mais do tipo aquela que está no transfundo da tentação. Né? Só faz sentido orar se for, Senhor, muda a tua vontade. Não é a cruz, não quero a cruz. Aí a oração ganha sentido. Aí a oração não é mais a tentação de não orar, é a tentação de orar. Orar pedindo para Deus me livrar. Me livra da cruz, Senhor. Aí a oração, né, essa oração é endemoniada, né? Mas com ar de piedade. É a oração que está pedindo para que Deus o livre da cruz. Que direi eu, pois, livra-me? Não, foi para isso que eu vim.
Então, a maior tentação é de não orar quando as suas orações não vão mudar você da rota da cruz. Então, orar quando simplesmente a tua oração é: seja feita a tua vontade e não a minha. Se possível, afasta, mas seja feita a tua vontade. E aí, quando Jesus levanta da oração, o que ele encontra? Exatamente os discípulos caindo em tentação, né? E qual é a melhor maneira de cair em tentação? Dormindo. Dormir é uma coisa maravilhosa na hora que você tem que tomar as decisões importantes da vida, não é? Você precisa tomar a decisão. E qual é a decisão? Fazer o que precisa ser feito. Ah, não quero fazer o que precisa ser feito. Não. Aí a gente continua soneca. Por quê? A soneca é o que todo mundo faz no culto às vezes, né? É a melhor maneira de você estar presente e ausente na igreja ao mesmo tempo, né? Você está de corpo presente, mas você está em outro lugar, né? Mas a oração é o contrário do sono. A oração não é o meio pelo qual Deus se faz presente. A oração é uma bênção, porque ela, em vez de te tirar da presença de Deus, ela te presentifica diante de Deus. A oração torna você presente. Ela te faz presente para Deus. Ela te torna presente no sofrimento. Ela te faz abrir o olho na hora da tentação. Ela não te faz fechar o olho e dormir, desaparecer e sair daquela situação e fugir. Não, ela te faz abrir e enfrentar a situação. Oração é realismo puro. Oração não é fuga da realidade, é realismo puro. E é o que você está colocando aqui na tua pergunta como o grande ponto das nossas orações, né? Se as nossas orações não mudam a Deus e não vão mudar a Deus, então por que eu vou orar no fim das contas? Onde está aquilo que alimenta a oração, se no fundo, a gente sabe que ele vai prevalecer? A gente ora, então, não somente para mudar, para que Deus mude as coisas, a gente também ora para que Deus nos mude, para que Deus não nos permita cair em tentação, de na hora de abrir mão do sacrifício, né, que é obedecer a Ele, né, para agradá-lo, a gente oferecer um outro sacrifício, aquele sacrifício que nos agrada, aquele sacrifício que a gente vai olhar e vai dizer: esse sangue, esse suor e essas lágrimas têm razão de ser, porque me agradaram. Não, a oração vai fazer você enxergar: este sangue, este suor e essas lágrimas te agradaram, e por isso eu estou feliz. Essa maneira de encarar a oração, ela é a única maneira que eu entendo que me faz orar quando eu já não posso mais dizer: Senhor, muda isso, né? Então, tem cristãos que lutam contra a realidade, então eles estão pedindo um milagre, eles querem que Deus mude a história, quando na verdade a oração já não deveria ser: não muda isso, Senhor, não tira esse espinho na carne. A gente vai orar 3 vezes pedindo para tirar o espinho na carne. Não é para orar. Diz: Senhor, põe mais. Né? Deixa esse espinho aí, que eu já entendi que ele é parte da minha vida, da minha experiência. É ele que está me mantendo espiritualmente vivo e ativo no teu caminho. Então, a oração é esse movimento que eu acho que se explica pela pessoa de Jesus de uma maneira clara. Se Jesus orou, quem sou eu para não orar? Eu me identifiquei muito com muitas coisas que o senhor falou na sua exposição. Por ser jovem também, me via muitas vezes negligenciando a oração e colocando outras coisas, né? Nunca tinha tempo. Até, às vezes, a própria leitura da Bíblia, só a leitura, não estudava, enfim, só a leitura, às vezes, se colocava no lugar da oração e simplesmente não acontecia, né? Ou então achava que, lendo a Bíblia, já estava no tal espírito de oração. E na minha igreja, a gente tem reuniões semanais de oração em comunidade. E depois que eu passei a frequentar com mais frequência essas reuniões, eu via que isso, no meu coração, me instigava ainda mais a ter a minha oração... Aquecia.
aquecido, o meu coração aquecido em oração com Deus diretamente. E eu vi o quanto essa oração também em comunidade, com os irmãos, enfim, era importante. E como ela também me fortalecia na minha oração com Deus. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco, o senhor falou bastante da nossa oração individual, em si. ótimo. A oração, queria que o senhor comentasse a oração em comunidade, a oração na congregação em si, como que ela nos ajuda também a preparar o nosso coração para que nós possamos orar a Deus, orar da maneira correta, como os líderes de oração e também como eles, com a sua experiência com Deus e também na sua caminhada cristã, como eles também nos ajudam a orar de maneira como Deus quer que nós oremos. Muito boa pergunta, muito boa. Vocês lembram que um dos slides era um momento em que Lutero dizia, né? Se eu me sinto frio em oração, eu me apego aos 10 mandamentos, ao credo, etc. Né? Mas se eu souber que tem se eu tiver num dia, né, em que eu sei que tem uma congregação reunida, o que ele faz? Ele corre para o meio da congregação para ele, junto com aqueles irmãos, no momento de oração, ter o seu coração aquecido. Eu entendo que a oração, ela por natureza é comunitária, nunca é individual. Mesmo aquela oração que a gente está fazendo no quarto, né, sozinho, ela não é uma oração totalmente individual. E eu vou dar alguns exemplos. Estou me baseando, em primeiro lugar, nas Confissões de Agostinho, quando ele trata no livro 10 sobre oração. Ele diz o seguinte, né, quando você ora, por exemplo, se você começar a orar agora, você vai orar em uma língua, certo? De onde surgiu essa língua? Deus fala português? Você precisa, para que Deus te entenda, traduzir para Ele? A primeira coisa que Agostinho te ensinou, lá nas Confissões, é o seguinte, tua oração já é fruto de revelação de Deus. Você não vai orar nada do que Deus já não tenha te mostrado. Ou seja, você não vai surpreender Deus, porque até a tua oração só é possível porque Ele está te revelando. Ele te mostrou coisas que você não veria. Então, a tua oração é nada mais nada menos do que, né, expressar o que Ele já te mostrou. Então, não tem nada que você possa orar a Deus, né? E Ele, não sabia dessa. Então, Deus não vai ser surpreendido por tuas orações, porque, na verdade, as tuas orações são fruto da graça dele sobre você. Segundo, as tuas orações, elas são feitas numa língua. Né? Quando você faz uma oração, você coloca essa oração numa linguagem, né? Por exemplo, português. Quando você ora em português, o que você está querendo? Que as pessoas te entendam. Não é que Deus te entenda, que as pessoas te entendam. Tá certo? Segundo, você também quer se entender. Quando quem aqui dá aula? Boa. Já aconteceu de você dar uma aula que você não estava assim tão seguro do tema? Então você vai se identificar comigo nesse ponto. Sabe aquela hora que você começa a dar aquela aula que você não está tão seguro? Eu precisava ter estudado um pouco mais isso aqui. E aí você começa a dar. E aí, você fala, puxa vida, foi boa essa aula, porque eu acabei entendendo muita coisa dando aula. Entendi agora melhor o conceito. Só que no outro dia você vai dar aula de uma coisa que você domina. Ou pelo menos você acha que domina. E aí você, no meio da aula, descobre que você não entendeu um determinado conceito que você achava que entendia. Já avançou por isso? Aí você prepara aquela aula maravilhosa, tudo faz sentido na tua cabeça. Você começa a dar aquela aula, que está tudo tão claro na tua cabeça, você começa a dar aula para o teu grupo. Quando você começa a ensinar para esse grupo, o que acontece? As pessoas começam a fazer aquela cara assim. Aí você fala, meu Deus, eu queria terminar essa aula agora. Como é que eu faço para terminar essa droga agora? Eu preciso terminar esse negócio aqui. Não vai terminar bem. Você sabe que aquilo não vai terminar bem. Então você quer terminar logo aquela aula. Então quando alguém levanta a mão para fazer uma pergunta, é a salvação, né? Por que aconteceu isso? Porque quando você fala é outra coisa. Você só descobre a besteira que você pensou quando você fala. Não é?
Você está orando só na sua mente, você não sabe as besteiras que você está pensando de Deus. Então, ora para você descobrir as besteiras que você está pensando. Porque quando você fala, você torna inteligível o teu pensamento. Por isso que Agostinho vai dizer que a oração, ela é sempre uma encarnação. Não é? É um pensamento encarnado. É uma palavra encarnada. É um verbo encarnado. Quando Deus quis tornar ao homem os seus pensamentos, Ele encarnou os seus pensamentos, o seu ser, na pessoa de Cristo. Cristo é a encarnação do verbo divino. Ele é o verbo divino que é a encarnação de Deus. Essa encarnação, o Deus encarnado, é a expressão da revelação do ser de Deus em Cristo. Qual é a melhor maneira de uma pessoa saber quem é Deus? Cristo. Cristo é a revelação máxima que a gente tem de Deus. Ele é Deus encarnado. Então, se alguém quer saber o que Deus pensa do homem, Cristo é o verbo encarnado. Ele pega essa mesma teoria da encarnação do verbo e aplica à linguagem. Temos pensamentos, esses pensamentos estão aqui dentro. Como é que a gente quer que as pessoas entendam o nosso pensamento? Aí tem que encarnar eles. Como é que a gente encarna? Pega os pensamentos e põe eles em linguagem. Quando a gente põe numa linguagem é porque a gente quer que haja entendimento, seja de nós mesmos, seja do outro. Por isso que quando a gente ora, a experiência da oração pública, ela é constrangedora, ou deveria no mínimo ser constrangedora, não é? Porque a gente ora para Deus, mas ao mesmo tempo a gente está dirigindo essa oração para a comunidade, porque é para a comunidade entender, não para Deus. Você concorda que é por isso? Porque senão a gente poderia fazer o seguinte, o Leclerc quando chegou aqui e abriu os trabalhos de hoje, não é? Ele poderia, então vamos orar, irmãos, Jonas, por favor, vem aqui agora dar sua palestra. Tá certo? Seria oração? Seria. Mas por que ele verbalizou isso? Porque ele está trazendo para a intimidade dele com Deus toda a comunidade. A oração é o meio pelo qual você torna a tua intimidade com Deus visível para a comunidade. Você está pedindo para que a comunidade testemunhe a tua relação com Deus. Por isso que a oração é um negócio sério. Porque é uma maneira de você receber o testemunho público da tua intimidade com Deus. Orar é revelar a tua intimidade com Deus. A oração revela como você trata a Deus, como você se lida com Deus. Então, quando você encara a oração como um processo comunitário, você começa a perceber que a oração também ensina. Então, quando você fala da oração, né, de você ir para um ambiente de oração, de pessoas orando, não é só porque você vai orar, é porque você vai testemunhar pessoas na sua intimidade com Deus. Você vai ver pessoas orando. E é testemunhar uma pessoa na sua intimidade com Deus, que você também vai aprender a orar. A gente aprende a orar também através de orações. Orações também são ministérios de ensino. A gente também ensina orando. Então, quando o pastor ora, ou um pastor ora, a oração do pastor está ensinando os seus membros. Se um pastor não ora, ele está ensinando os seus membros a não orarem. Se o pastor ora heresia, ele está ensinando os seus membros a orarem heresias. Oração também é ensino. Por isso o pastor tem que ser responsável pelas orações da igreja? Sim, porque elas têm uma relação comunitária. A oração ensina. Se eu estou ouvindo alguém que está orando uma coisa meio estranha na igreja, eu como pastor tenho que depois chegar, fulano, é assim mesmo que você trata a Deus? A gente não faz isso. Porque a gente acha que só porque a pessoa está orando, a gente já santifica a oração. Não, meus irmãos. O que santifica a oração é a verdade. É a verdade. Então, a gente tem que aprender essa dimensão que você chamou a atenção, que é a da relação comunitária. Primeiro, pelo fato de que a oração ensina. Então, se você vê uma senhora que há anos e anos e anos e anos e anos está ali orando, ela está te ensinando não só com a oração dela, ela está ensinando com toda a vida dela. E aí você fala assim, puxa vida, eu preciso também de desenvolver isso. Isso te inspira, isso te convoca a oração. Então, é inegável que a oração, ela é, por natureza, uma dimensão comunitária. Calvino dizia que quando você
se tranca num quarto para orar, a igreja toda está ali presente. Não só a tua igreja local, mas a igreja de todos os anos, de todas as eras. Todos eles estão ali orando junto com você. Isso é interessante, não? Porque quando você ora como igreja de Cristo Jesus, você ora ali, não o que você quer, mas aquilo que você que pode ser testemunhado pela comunidade da fé, que pode ser testemunhado pela comunidade dos santos. Então, sem sombra de dúvida, a oração, ela tem um princípio comunitário, ela é por natureza comunitária, e mesmo quando a gente está, não é, no quarto, a comunidade está ali presente na linguagem, na interpretação. Por exemplo, você não interpreta a Bíblia sozinho, a comunidade interpreta junto com você. Não é? Esse é o princípio lá do drama da doutrina, do Van Hooser. Não é? Você não interpreta sozinho, o que existe hoje são comunidades interpretativas. Você tem comunidades que interpretam a Bíblia, a tua igreja interpreta a Bíblia, e você, quando faz o pacto de membresia com a igreja local, você não está só se tornando filial daquela organização, você está entrando num pacto hermenêutico, numa aliança hermenêutica, numa maneira de interpretar a Bíblia. Então, quando você ora influenciado por essa comunidade que interpreta a Bíblia daquela maneira. E aí você está orando como aquela comunidade concebe Deus, como aquela comunidade concebe a palavra. Por isso você não ora nunca isoladamente, você não ora só você. Existe uma tradição enorme respaldando a tua oração. E a tradição mais perto de você é da tua igreja local. Aquela comunidade interpreta a Bíblia e possibilita você, nas tuas orações, conceber Deus pelos mecanismos e estruturas de interpretação que ela mesma te viabiliza. Exato. Você está te dirigindo a Deus, concebendo que poderia estar presente toda aquela comunidade ali, ao mesmo tempo no teu quarto ou ausente. Porque não importa se a comunidade está presente ou não, o que está em foco ali é a tua intimidade com Deus. Exato. A própria Trindade é comunitária. Irmãos, quero agradecer a presença de todos. O Jonas, vem cá, Jonas, dá uma palhinha para os irmãos que não conhecem o Dr. Martin Weingartner. Sim. Fala aqui um pouquinho para eles saberem quem é, que o pessoal está pensando, não conheço, deve ser ninguém, não, nada demais, vou ficar em casa. Dá uma palhinha, fala quem é o monstro que vem hoje aí, fala aí. O Martin, ele já é conhecido muito de nós da Vida Nova, já tem falado em muitas conferências, vai falar não só aqui, mas em outras conferências da Vida Nova, já é um amigo de longa data. E ele só é o cara que mais entende de Lutero no Brasil, é só isso. É o cara que mais conhece de Lutero, é o cara que mais entende de Lutero, é o cara que conhece os textos de Lutero como ninguém, é uma pessoa extremamente piedosa, pastoral, entendeu? A palavra dele não é só uma palavra teologicamente fundamentada, mas é uma palavra também com cunho pastoral muito forte, comprometido, não é? Reitor de seminário, tem livros publicados pela Sinodal, pela Encontro, não é? Tem um trabalho na formação de teólogos, assim, já de longa data, e eu acredito que no ano que a gente comemora os 500 anos da Reforma, não é? Eu acho que a gente pode ter muitos palestrantes, alguns calvinistas, não é? Outros podem ser ditos os luteranos, e eu acho que é uma excelente oportunidade de ouvir um luterano tratar da Reforma a partir da sua perspectiva teológica. Eu acho que é uma oportunidade incrível de ouvi-lo, por ele ser, acima de tudo, um evangélico, né? Preocupado com a inspiração, a autoridade das Escrituras, né? Então tem um comprometimento com a autoridade bíblica, e eu acho que seria um desperdício não aproveitar essa oportunidade de ouvir o Martin, uma vez que é muito difícil tirar ele da toca dele. Muito difícil. Pois é, o Dr.